Salve, camaradada! Max? Quinta-feira? O que você está fazendo aqui fora do teu dia, Max? Calma, camaradada. É que a gente está fazendo um quadro novo do Marx, chamado Marx Refuta. E a gente vai aparecer nas quintas-feiras incertamente. Quando pintar uma parada pra gente refutar, surge um quadro na quinta-feira. Vez ou outra pode aparecer também no domingo. Mas esse está aparecendo na quinta e a gente vai refutar a camarada Laura Sabino. O quê? Refutar a camarada Laura Sabino? Mas ela é uma camarada porreta, Marx. O que você vai refutar ela? Segue o vídeo, camarada. Vem com a gente que você vai ver. Antes de começar, tenho que falar uma coisa pra vocês. O camarada Matheus Lara, o camarada porreta da esquerda radical, deu uma sugestão pra gente. Em vez de a gente concentrar todos os recados no início do vídeo, a gente diluir eles ao longo do vídeo. E a gente vai testar nesse vídeo essa nova fórmula que o camarada mandou pra gente. Matheus Lara, valeu a dica. Galera, posta lá nos comentários, no comentariado, se vocês acham que ficou melhor assim ou se é melhor a gente voltar ao esquema anterior. E agora, bora pro vídeo. A camarada Laura Sabino e o camarada Gaio Fato já começaram a postar no YouTube os vídeos de Cuba, pra galera bolsomita ficar tiririca da vida, porque é óbvio, lá na ilha tem internet. E aliás, é preciso que se diga, durante o tempo que o camarada Rafael Melo estava lá na Ilha Caribenha, todas as postagens do Instagram, do Twitter e do Facebook foram feitas pelo camarada. Então, galera, é óbvio que tem internet em Cuba. E para contar para vocês como funciona a internet em Cuba, eu vou deixar a Laura Sabino e o Gaio Fato falarem por mim. E agora eu consigo explicar para vocês mais ou menos como é que funciona a internet em Cuba, já que é uma dúvida de muitas pessoas, né? A gente precisa, em primeiro lugar, de encontrar uma casa como essa daqui, que é de telecomunicação. E aqui é vendido celular, smartphone, telefone, são muitas opções. E também os chips de celular ou os cartõezinhos de celular. O que são isso? O que é isso, basicamente? Os chips de celular você precisa de fazer, é como se você fizesse uma linha aqui. A linha que a gente fez custa 1000 pesos, seria mais ou menos uns 60 reais e já vem com uns créditos, se eu não me engano 250 pesos de créditos, o que eu acredito de verdade que daria para 13, 12 dias aqui na viagem. E a gente tem isso aqui em Cuba como uma linha permanente, a gente tem um número cubano agora. A gente, quando voltar a Cuba, a gente pode ter esse mesmo número. A outra opção que a gente tem aqui em Cuba são os cartõezinhos. São cartões, parece muito aqueles cartões de telefone antigos no Brasil, que era de orelhão no Brasil, que você colocava um determinado número de tempo. Então aqui em Cuba tem aquilo, e você acessa o Wi-Fi em praças públicas, em lugares públicos mais amplos, você tem acesso ao Wi-Fi através desses cartõezinhos que contam o tempo. Para fazer toda a comunicação aqui em Cuba, só tem uma empresa de telefonia, que é a ETEXA, a empresa estatal de telecomunicações. E aí tem todas as questões, né, que são relacionadas às dificuldades sofridas pelo embargo econômico. Então a internet ela é um pouco mais lenta, tem todas essas questões. Então, para você acessar a internet aqui em Cuba, você precisa de um chip. Tem duas formas, basicamente. 3, né? Se você considerar o seu chip nativo. Você pode pagar um serviço de roaming, que é bem caro e não é tão bom, mas é isso. Para muita gente essa é a opção. Você pode comprar cartões de Wi-Fi e utilizar em praças específicas, mas é muito lento e tem muita gente que usa o Wi-Fi. E tem a terceira forma, que é o que eu vou usar, que é comprar um chip de pacote de dados da ETEXA. E aí você consegue postar as coisas e mandar utilizando as ferramentas da estatal de internet, né? Então, basicamente, essas são as formas de acessar a internet em Cuba. Galera, Gaio Fato e Laura Sabino são porretas. Bom demais, gente. Aliás, vou aproveitar e dar uma dica para vocês. Assistam os 2 programas que a gente roubou esses trechinhos
na íntegra e se inscrevam no canal deles, se ainda não forem inscritos. Mas a gente, aqui do nosso canal, também tinha preparado uma fala sobre a internet cubana, com o nosso camarada que participa aqui do canal e que foi lá para Cuba nesse início de ano. Rafael Melo, é contigo, camarada! Vou falar agora de um assunto polêmico também, que a galera gosta de polemizar, que é a internet. Como é que é a internet em Cuba? Tem internet? Não tem internet? Como é que funciona? Tem internet em Cuba. Assim, realmente eles têm problemas, dá pra ver, materiais mesmo da questão, devido ao embargo, enfim, esse desenvolvimento deles é um pouco mais atrasado realmente. Lá tem uma empresa estatal chamada ETEXA. Tem 3 formas assim de você conseguir usar a sua internet. Você pode usar a sua mesmo, contratando um plano de roaming com a sua empresa aqui do Brasil. Enfim, no caso, por exemplo, eu até já tinha esse plano, tinha direito a usar um tempo, mas o sinal era meio vacilante, assim, mas às vezes pegava. E a gente não queria usar realmente também. A gente tinha a opção de comprar um cartão, que lá você compra um cartãozinho de Wi-Fi, que tem de 1 hora, de 3 horas e 5 horas, se não me engano são esses 3 planos. Você pode contratar e comprar o cartão, que tem um login e senha, e você vai logando em locais, alguns pontos específicos de Cuba e de Havana, que tem sinal de Wi-Fi liberado se você tiver esse cartão. Eu vendo na internet, pesquisando, os blogs falavam que ficava assim lotadas praças de pessoas usando Wi-Fi. Eu não vi isso, honestamente. Eu vi algumas pessoas usando, não tantas assim como falavam os vlogs de viajantes para Cuba. Eu vi muitos cubanos já usando direto a internet, e eu acho que isso é através do chip, que seria a terceira forma de se conseguir usar a internet, você comprando um plano local com chip. Tem vários planos de dados e você poderia contratar e utilizar esse plano. A gente acabou optando por não fazer nenhum, a gente ia comprar o chip, mas como a gente não queria muito assim, usar a internet o tempo inteiro e tudo mais, a gente queria mais curtir a viagem mesmo, acabamos optando por usar o Wi-Fi que a gente tinha direito no nosso Airbnb de usar 1 hora por dia gratuito o Wi-Fi. Então era quando a gente conectava assim no fim do dia, ou para mandar alguma coisa, ou para ter notícias e tudo mais, mas mesmo assim muito bom. Foi lá isso que a gente se desligou um pouco dessa vida virtual que consome a gente cada vez mais. Então foi isso. É assim que funciona a internet de Cuba. O sinal do Wi-Fi não é muito potente, mas você consegue usar para se comunicar, para trocar umas mensagens, trocar algumas fotos, mas para carregar vídeo é um pouco mais complicado, mas também é possível. Mas acredito que o melhor modelo para quem quer usar assim para fazer postagens e tudo mais seria contratar o chip mesmo, um plano local, que aí você teria como ter acesso à internet. Aí é isso, assim, mas existe internet em Cuba, gente. Inclusive eu mandei muitas fotos de lá pro tio Marcos. Valeu, rapaziada. E não só me mandou fotos, né, camarada? O camarada Rafael Melo, mesmo estando de férias lá em Cuba, atualizou todas as nossas redes, como o Instagram, o Facebook, o TikTok, o Twitter. O camarada é responsável por essas redes e fez todas as atualizações lá da Ilha Caribenha. Então, vocês que acompanharam a gente nessas redes, saibam que a internet que estava sendo usada era a internet de Cuba. Aliás, aproveitando esse papo de que em Cuba tem internet, vocês já sabem, né? Sigam a gente nas nossas redes, se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos, deem aquele joinha no vídeo e sigam a gente no TikTok também, que já está até uma rede velha nossa. A fala dos 3 camaradas foi excelente, mas faltou alguma coisa que eu vou perguntar a você que está atento e já seguindo a gente em alguns programas sobre o que está faltando nessa fala. Marx, o materialismo histórico dialético, né? Exatamente, camarada. Os 3 companheiros, os 3 camaradas que fizeram essa excelente fala antes de mim, narraram muito bem como é que acontece para você fazer a internet em Cuba. Mas isso, a realidade por si só, uma narrativa, ela é estéril se a gente não entender o processo histórico, o materialismo histórico dialético que se constitui nela. E como você já sabe, o motor histórico que sustenta a história há 6.000 anos é a luta de classes. E, no momento atual em que vivemos, essa luta é representada
pela disputa entre a classe trabalhadora e a burguesia. Quase todo mundo e uma meia dúzia de gatos pingados. No último vídeo, que deve estar aparecendo aqui agora, a gente conversou como é que foi esse processo durante a Guerra Fria. O surgimento da União Soviética, o crescimento de um bloco de trabalhadores que se antagonizava com a lógica capitalista, e a inclusão de Cuba, como é que foi o processo revolucionário na ilha caribenha, que se tornou o maior problema de Estado do governo dos Estados Unidos. Aliás, vou aproveitar e dar uma dica para vocês. Tem um livro muito bom que trata da questão da Segunda Guerra, que é do grande camarada que tem um canal chamado Guerra Patriótica Estudo. Ele tem um livro e a gente andou maratonando o canal do camarada e aí encontramos lá inclusive vídeos sobre Cuba. Vale a pena dar uma passada no canal, se inscrever e conhecer o material do camarada e, sobretudo, comprar o livro que narra bem mais detalhado, com muito mais riqueza, aquela fala que eu contei para vocês do que significou a Segunda Guerra Mundial e a vitória russa sobre o fascismo europeu. A gente tinha contado que a guerra de narrativas, a guerra ideológica, se tornou uma política de Estado do governo americano. E isso continua sendo uma verdade até os dias atuais. Cuba é um problema grave para os Estados Unidos. A gente tinha comentado o vídeo do Noam Chomsky, a entrevista que ele deu no canal do Eduardo Moreira, que vale a pena ser assistida na íntegra, e sublinhamos essa questão, que era a questão da guerra ideológica com Cuba. Eu estou chamando a atenção dessa história de novo, porque ela é essencial para a gente entender a questão da internet. A primeira coisa que a gente precisa saber sobre a internet é que ela nasce da Guerra Fria. A política americana militar de como enfrentar a União Soviética no caso de um combate atômico, de uma guerra nuclear. E ali havia um problema grande para os militares resolverem caso a disputa pela hegemonia chegasse ao ponto da guerra nuclear. Cuba, inclusive, teve uma participação histórica nesse processo. Os Estados Unidos, antes de desenvolverem os mísseis que existem hoje, que podem atravessar o globo, não tinham tanto poder de fogo. E para poder jogar bombas nucleares na União Soviética, precisava ou de um avião que conseguisse passar no espaço soviético e sobreviver à aviação soviética, ou então lançar um míssil direto na União Soviética. E a distância que existia naquela época, máxima para um míssil desse porte, não era possível que o míssil saísse dos Estados Unidos e chegasse do outro lado do mundo. Foi por isso que os americanos fizeram uma base na Turquia, uma base militar com mísseis direcionados diretamente para a Rússia. A resposta da Rússia a isso foi fazer uma base em Cuba, com mísseis voltados diretamente para os Estados Unidos. Isso causou um incidente internacional. E por poucos segundos, os cientistas do mundo que tinham feito aquele enorme relógio de quanto tempo faltava para o cataclisma atômico, tinham chegado à conclusão de que faltavam poucos minutos. Esse problema, que foi quase intransponível entre os mísseis soviéticos e os mísseis turcos, terminou com a União Soviética voltando atrás e tirando os mísseis de Cuba. Caso acontecesse um episódio nuclear, os Estados Unidos tinham um problema de comunicação. Ele não sabia onde as bombas iam explodir e nem como iam continuar com as comunicações entre as tropas militares dentro da área americana. A internet, pasmem senhores, foi a solução para esse problema. As centrais militares, os quartéis, foram interligados com uma rede que posteriormente recebeu o nome de internet, mas que naquela época se chamava BBS. Claro que essa rede de informações acabou se mostrando bastante eficiente e muito eficaz para além da guerra. Começou a ser utilizada para troca de informações, mas de modo mais rápido e instantâneo. E logo a BBS incluiu também na sua rede as universidades e centros geradores de conhecimento que existiam nos Estados Unidos e depois no mundo. Foi desta forma que nasceu a rede que hoje nós chamamos de internet. Essa rede surgiu e se desenvolveu na década de 70.
pasmem, foi exatamente nessa década que Cuba teve desenvolvimento pioneiro para a construção de uma rede interna de informação. Tendo vivido o epicentro da crise dos mísseis, o governo cubano percebeu a importância de montar uma rede de tecnologia que possibilitasse a troca de informações caso fossem bombardeados pelos Estados Unidos, que, aliás, ameaçavam constantemente a ilha de guerra. E, claro, botaram todo o seu potencial de desenvolvimento humano para fazer isso. E fizeram de forma pioneira, fazendo design de arquitetura para rede próprio. Eles inventaram uma rede local que pudesse passar e transitar informações. Para fazer essa rede, os camaradas cubanos da década de 70 usaram primeiro um processador que quem for ambientado com processamento de dados vai conhecer como Intel 8080. E assim que o Intel 8080 foi superado pelo Z80, eles passaram a fazer com o Z80. No início, com a linguagem CP/M e depois com MS-DOS. Para vocês terem uma ideia do avanço tecnológico da ilha caribenha, o processador Z80 só chegou a ser comercializado no Brasil em forma relevante em 1983, num microcomputador chamado CP500. Ele era da Prologic e foi um dos primeiros microcomputadores pessoais aqui brasileiros. Eu não consegui achar nenhum deles, mas eu trouxe um computador irmão que também funciona com a mesma tecnologia, o microprocessador dele também é o Z80, que os cubanos usaram para fazer as primeiras redes, e eu trouxe aqui para vocês. É um objeto de alfarrábio, vale mais pela curiosidade de ser um CP300. Infelizmente não tem mais o logo aqui que tinha e nem a barra de espaço, mas continua funcionando. É um computador que para sua época era bom. E, por incrível que pareça, foi com esses processadores que em Cuba se desenvolveu a primeira rede. Em 1980, a ilha caribenha fechou um acordo com Moscou e trocaram informações e tecnologias. E a partir dali conseguiram montar a primeira rede WAN que ligava a Europa ao Caribe. Então, camarada, preste atenção. Cuba termina a década de 80 sendo a primeira ilha do Caribe a ter conexão de correio eletrônico direto com o país da Europa, Moscou, via satélite, pelo Inter Sputnik. Ela tem tecnologia própria, design próprio de arquitetura e constitui uma rede interna dentro da ilha, desde a década de 70. A ilha, portanto, está longe de ser atrasada. Na verdade, ela é pioneira na construção de redes. Mas em 1990, a União Soviética se desfaz e a Rússia se torna capitalista. A partir dessa nova perspectiva, Cuba passa por uma situação extremamente difícil, porque ela está no quintal dos Estados Unidos, bombardeada pelo poderio americano e totalmente sozinha. E é nessa perspectiva que em 1992, o primeiro presidente Bush dos Estados Unidos promulga a Lei Torricelli. A partir dessa lei, os Estados Unidos passa a colaborar e financiar para ter um sistema de telecomunicações com a ilha caribenha, mas sem permitir internet. Nada de rede doméstica. Então, Marx, mas isso não é estranho? Por que os Estados Unidos, ser inimigo do sistema, como você está dizendo, quis produzir, abriu esse precedente para encher a ilha com telecomunicações? A pergunta que você devia fazer, camarada, é por que os Estados Unidos não quis deixar a internet ser construída na ilha caribenha? As telecomunicações é fácil de entender. Se você lembrar do vídeo que a gente fez no domingo, vai saber que existe uma guerra de narrativa, uma guerra ideológica travada entre os Estados Unidos, que é uma mega potência, o centro do sistema, e a ilha caribenha, Cuba. Bush, quando faz a Lei Torricelli, ele quer colocar na ilha TV a cabo, TV por via satélite, todas as formas de comunicação
unilaterais, da qual sai comunicação dos Estados Unidos e entra comunicação na ilha. E mesmo que seja bilateral, a falta de recursos da ilha nunca vai possibilitar que a ilha mande sinal de televisão relevante para os Estados Unidos. Ao contrário, os americanos poderão disseminar a guerra ideológica, a guerra de narrativas na ilha caribenha. Mas o Império teme o poder da internet. Porque perceba, camarada, os Estados Unidos quer poder colocar sua narrativa dentro da ilha, mas ele não quer que a narrativa da ilha vaze nem para os Estados Unidos e nem para o restante da América Latina, sob o risco dos gigantes acordarem e finalmente emanciparem a classe trabalhadora, se libertarem do capitalismo que os prende ao Império Americano, que não lhes serve de nada a não ser de escravizador. Marx, isso não faz sentido. Se a internet é tão perigosa, por que os americanos querem ligar o mundo todo a ela? Então, camarada, interessa aos Estados Unidos que a rede toda passe pelos Estados Unidos. Interessa interligar essa grande rede e eles serem o centro que produz conteúdo para o mundo inteiro. Mas eles temem um conteúdo subversivo. Bush pai, o primeiro, sabia que cedo ou tarde a internet seria totalmente americana. Mas ali em 92 ele precisava ganhar tempo, empurrar para frente, porque ainda havia potencial na rede para se criar um canal de disseminação de informação. Então em 92 os Estados Unidos têm a política de não deixar que a internet entre em Cuba. E para isso dá severas sanções a qualquer empresa que imagine, pense ou namore com a ideia de colocar a internet na ilha. É a regra americana. No entanto, televisão a cabo, outros tipos de telecomunicações estão liberados, porque a relação é desigual e vai desembocar somente a ideologia americana na ilha e não vai ter espaço de retorno. O governo de Cuba sabe o potencial da guerra ideológica dos Estados Unidos e teme quais são as estratagemas que o Império vai ter dentro da ilha. Claramente, a partir de 92, os Estados Unidos tenta retirar o Estado dessa carro-chefe e colocar as empresas americanas, colocar outros para fazerem esse papel de ingerência dentro da ilha. Finalmente, em 1996, Bill Clinton resolve abrir uma exceção e permite a grande rede, que é a internet, entre na ilha, mas apenas por uma empresa. 64 kilobytes vai ser a única via de entrada de informação da internet dentro da ilha. Somente isso, nada além disso. E, para ter certeza de que isso vai ser assim, ao mesmo tempo que o Bill Clinton sanciona a entrada de um sinal de 64K na ilha, ele proíbe qualquer outra empresa de subsidiar internet ou construir qualquer outro canal dentro da ilha caribenha. E mais, proíbe também qualquer empresa fora dos Estados Unidos que tenha mais do que 10% de equipamento vindo dos Estados Unidos de fazer comércio com Cuba, mantendo as mesmas sanções. Aliás, em 2005, uma empresa que tentou colocar tablets e celulares dentro da ilha sofreu uma multa violenta por parte do Império Americano. Em 96, porém, a ilha permite essa entrada de internet com muita felicidade e beneficia primeiro a Infomed, ou seja, a rede que ela já tinha de conexão entre os médicos da ilha. Os médicos já tinham uma conexão interna, uma intranet, se a gente fosse chamar assim, só que uma intranet de proporções nacionais. Essa rede reunia todos os médicos da ilha e ligados, conectados à internet, eles conseguiam se manter atualizados sobre todo o processo e todos os avanços tecnológicos da medicina no mundo. Mas 64 kilobytes de informação é muito pouco, levando em conta que isso é para upload e download ao mesmo tempo. Ainda mais
com uma ilha com 11 milhões de habitantes. Ah, aliás, não foi a primeira experiência com a internet que a ilha teve. Em 91, antes do Bush pai proibir a internet dentro da ilha, uma empresa costarriquenha tinha conseguido colocar um nó de internet e a ilha já tinha tido acesso à grande rede. E aí, vamos entender agora uma fala que o camarada Rafael Melo fez no vídeo de domingo que eu vou reproduzir agora. E aí a melhor época deles depois dessa abertura, depois de 90 assim, e tal, foi quando Lula e Chávez estavam no poder. Eles admiram muito Lula e Chávez por toda a construção coletiva que Cuba, Brasil, Venezuela conseguiram construir nesse período. Houve uma esperança assim, de melhoras, apesar do bloqueio, porque o bloqueio massacra eles demais. Pois então, em 2006, o presidente da Venezuela, Hugo Chávez, fechou um acordo com Cuba para colocar um cabo de internet de banda larga que ligasse a Venezuela a Cuba. Isso era um acordo secreto entre os dois países. Mas teve um camarada anarquista que dessa vez ajudou a burguesia. A Wikileaks teve acesso a essa informação e vazou ela na Wikileaks em 2008. O Departamento de Estado americano ficou em polvorosa. E a primeira medida do Obama foi proibir que os provedores de internet americanos deixassem que o sinal da sua internet chegasse na ilha. Principalmente o Messenger da Microsoft. O primeiro deles a não permitir a entrada na ilha. Por quê? Porque através do Messenger os cubanos poderiam vazar informação para a América Latina. E isso a grande águia americana não queria que acontecesse. E agora a gente precisa entrar num assunto espinhoso. Camaradas, a gente tem que ter muito claro que a internet não é um espaço público. Ela é um espaço privado. Os Estados Unidos venceu a batalha com os anarquistas e autonomistas. Em 2008, esse avanço tecnológico dessa batalha já estava em largo andamento. Um dos principais conglomerados responsáveis por esse avanço é a Google. A Google foi criada em 98 e o objetivo dela é conseguir um monopólio das redes para assim poder monitorar e ver o que pode e o que não pode transitar livremente pela internet. A Google é uma empresa que tem várias diretorias. E a diretoria responsável pela política da Google se chama Google Ideas, ou Ideias. A Google Ideas é diretamente ligada ao Departamento de Estado americano. E eles têm um plano para conseguir construir um monopólio, que aliás foi um plano muito bem executado. Não são só eles. Eles têm um plano com a Google e têm um plano com a Meta, que é a do Facebook, para organizar as redes sociais e poder ter controle ideológico sobre elas. Em 2009, porém, ainda não tinham alcançado o necessário desenvolvimento tecnológico para isso. E a rede ainda tinha potencial de disseminar informação. Foi por isso que em 2012, pela rede, os camaradas lá da Espanha conseguiram organizar as ocupações das praças de Barcelona. Da mesma forma, os anarquistas nos Estados Unidos fizeram o Ocupa Wall Street. E em 2013, aqui no Brasil, os camaradas anarquistas da FIP, de outras organizações, como a Nova Democracia, conseguiram organizar a Jornada de Julho, que colocou mais de 1 milhão de pessoas na rua. Essa é a situação que a gente se encontra hoje, e é preciso fazer esse debate, para a gente ter bem claro dos limites que a gente tem, porque a gente não está lutando num espaço que é livre, e muito menos num espaço que é nosso. A gente está construindo nossas redes dentro de um espaço privado da burguesia. A burguesia nos tolera, mas assim que nós dermos um passo adiante, seremos cortados da rede, e é preciso que isso esteja bem claro para nós. E aí vou contar mais uma anedota, mais uma história bem documentada na verdade. Em 2010, o SAID, que é o espaço governamental para tentar fazer empreendimentos na sociedade civil e derrubar governos, construiu um conglomerado com dinheiro dos Estados Unidos, dinheiro americano, com dinheiro do Estado,
de empresários que, a partir das Ilhas Cauã, fizeram um novo aplicativo que eles queriam instalar na ilha, para conseguir fazer na ilha o que o Bolsonaro conseguiu fazer mais tarde aqui no Brasil. Ou seja, disseminar contra-informação, fake news. O nome desse aplicativo era Zuzunel, e ele ia sair das Ilhas Cauã e se disseminar por Cuba, que a essa altura já tinha acesso a celulares graças a uma empresa chinesa, que eu não sei pronunciar e que vou botar o nome aqui, que fazia distribuição de tablets e celulares e smartphones dentro da ilha. Era uma espécie de aplicativo que parecia com uma mistura de WhatsApp e Twitter, no qual você só conseguia mandar mensagem de texto. Não havia áudio nem imagem, apenas texto com quantidade de caracteres limitados. Então eles fizeram essa ferramenta nova que ia ser distribuída só em Cuba. A ação foi descoberta a tempo e o governo cubano conseguiu impedir que isso acontecesse. E isso foi no ano de 2010. Então percebam, os temores do governo cubano não são infundados. E nós que vimos o fascismo usufruir disso aqui no Brasil, na forma de bolsonarismo, e nos Estados Unidos em forma de trumpismo, entendemos bem como é que funciona esse desenvolvimento tecnológico. Ali, é claro, ele ainda era embrionário, não tinha chegado aos rigores que chegou muitos anos mais tarde. Mas eles já queriam fazer de Cuba um laboratório para ver e desenvolver o que ia vir mais à frente e, quem sabe, fazer uma primavera cubana, derrubar o sistema socialista e implantar o capitalismo dentro da ilha. O cabo que ligava a Venezuela a Cuba ficou pronto em 2013, mas a ilha ainda não tinha conseguido e nem se empenhado em fazer uma infraestrutura doméstica para que as pessoas pudessem ter acesso à internet mais rápido. Isso vai acontecer pela empresa chinesa, que eu citei antes, que a partir de 2015 enche a ilha de tablets e smartphone, e em 2016 o governo faz a empresa de telecomunicações estatal colocar pontos de Wi-Fi espalhados por toda a ilha, onde as pessoas podiam ir até as praças e usufruir naqueles pontos do Wi-Fi daquele espaço. É por isso que o camarada Rafa, na fala dele, disse que olhou nos sites dizendo que as praças ficavam lotadas para os cubanos usando o Wi-Fi. Era verdade, mas a partir do momento que eles tiveram acesso ao cartão, eles passaram a usar isso no espaço doméstico, em casa, não precisaram mais ir para as praças, e logo as praças ficaram mais vazias. Agora preciso contar 3 coisas, tanto para o camarada Gaio Fato, como para a camarada Laura Sabino, como também para o camarada Rafael Melo. Os cubanos, de uma forma autogestionária, criaram 3 saídas para a falta de internet. A primeira se chama Pact Semanal. Como é que funciona o Pact Semanal? Já há muitos anos, há mais de década. Cuba tinha a internet de 64 kilobytes e depois, em 2013, teve o cabo. Ela só não tinha as redes domésticas para espalhar o sinal. Mas os centros de trabalho tinham essa rede, porque esses centros de trabalho faziam parte do Estado. Ali os cubanos tinham acesso à internet e constituíram uma espécie de disseminação pirata. Toda segunda-feira, lá na ilha, sai 1 terabyte de produtos disponibilizados na internet. Filmes, séries brasileiras, novelas americanas, séries americanas, o que você imaginar tem nesse pack semanal. E alguns cubanos, quando entram em contato com quem está fazendo essa distribuição, podem pedir produtos específicos. Esse é um sistema semi-legal, porque o Estado não participa. Foi uma forma autogestionária que os cubanos usaram para conseguir disseminar material da internet. Ele é físico. Os camaradas fazem isso com pendrive, ou com CDs, DVDs, ou Blu-rays, e a partir daí eles têm acesso ao conteúdo que está na internet. Uma vez por semana, na segunda-feira, sai o Pact Semanal. Isso era tão certo que o governo resolveu fazer um Pact oficial do governo, onde distribui material audiovisual produzido pelo Estado para quem quiser pegar gratuitamente. Funciona de uma forma análoga, mas eles não mexem com o Pact da segunda-feira, o Pact Semanal. A segunda forma é uma espécie de rede interna que os estudantes fizeram, na verdade, a partir da necessidade de jogo. Aliás, ia ser legal se o
camarada Pedro do Cogumelando, fizessem um conteúdo sobre isso. Mas lá em Cuba, antes de ter internet para todos, os camaradas de Cuba queriam jogar jogos da rede, né? Jogos que rolavam, né? Jogos como Fire, enfim, jogos que são comuns na juventude. A SNET é uma forma de cabeamento interno, uma intranet tipo a Infonet, que no início era da juventude para poder jogar os jogos multiplayer, esses jogos que são jogados na rede, e sem acesso à internet rápida ficava mais difícil de fazer os jogos, mas eles puderam fazer uma rede local nacional. Só que, muito rapidamente, eles perceberam que havia necessidade e o potencial da rede de acessar a internet de forma offline. Eles baixam o conteúdo lá nos centros de trabalho e alimentam essa rede interna deles. Entrando pela SNET, você conseguia acessar conteúdos como Wikipedia, sites estrangeiros. É claro, eles tinham que baixar esses sites e colocar offline. Então você tinha que pedir diretamente aos administradores para poder ter essa opção. E ela não era atualizada em tempo real. Ela funcionava offline, mas a SNET ainda funciona na ilha, tanto para jogos quanto para acesso a material offline na internet. E a terceira e última forma é um método ilegal. Se chama Connectify. O camarada coloca o cartão para funcionar, o cartão que o Gaio Fato, o Rafael e a Laura Sabino falaram, e na hora de conectar, ele divide o sinal por até 7 conexões. 7 casas usufruem do mesmo tempo. Cai um pouco a banda da conexão, mas como é uma internet muito rápida, eles podem fazer essa maracutaiazinha. É bastante usada, mas o governo marca em cima. Vigia e pega, e é bem severo com quem é pego fazendo isso. Maradada, esse vídeo ficou pra lá de longe. Vou me despedindo por... Ô, Barbudo! Pode ir parando agora! Ué, que foi, camarada? Como assim, o que foi? Vou te dar um dislike, hein? Tu se cuida aí. Eu tô aqui até agora esperando a refutada da Laura Sabino e até agora nada? Tu vai encerrar o vídeo? Ah, não vai não. Quero ver o que foi que o camarada ia refutar a Laura Sabino. Eita, que quase que eu ia esquecendo. É verdade, camarada. Estamos devendo essa. Então, lá vai. Olha que a Laura Sabino falou no primeiro vídeo que ela lançou de Cuba. Uma crítica a cerveja, tá? Não é muito boa. Eu e Joyce estamos bebendo aqui. Os meninos não gostaram. Essa daqui. Basicamente nenhuma das duas é boa. Essa daqui, eu e Joyce aprovamos, né, Joyce? A gente dá pra beber. Mas a do moinho... Essa daqui não tá rolando, ela é muito ruim. Aí vai depender do que você gosta. Aquela dali tem mais xarope de milho, essa daqui tem menos, é mais aguada. Mas nenhuma das duas é bacana mesmo. Agora a gente descobriu porque a bebida de Cuba é o rum e não a cerveja. Apesar que essa cerveja é importada, né? Vamos ver a cerveja nacional ainda, vocês terão novas notícias no futuro. Camarada Laura, me desculpa, mas agora a gente vai ter que criar uma polêmica. Vai ter treta entre a gente. Rafael Melo, fala aí pra gente o que você achou da cerveja cubana. Fala aí, camarada Marcos, beleza? Então, hoje eu tô aqui pra falar da cerveja cubana. Cerveja cubana muito boa. Tomei 4 cervejas lá em Cuba, 4 tipos, né, de cervejas. 2 cubanas, uma espanhola e uma holandesa. Vou colocar na ordem, né? As que eu mais gostei. Primeiro, pra mim, a Bucaneiro. Uma cerveja cubana, achei muito gostosa. Depois a Cristal. Ela é um pouquinho mais leve que a Bucaneiro, mas também é bem gostosa. Aí terceira eu tomei uma da Espanha, cara, que eu esqueci o nome agora, mas eu te mando a foto. Aí você coloca aí pra galera ver, que eu também achei bem gostosa. E em quarto ficou a Holland, que é holandesa. Ela é um pouquinho mais amarga, achei ela mais ou menos, mas também é gostosa, assim, dá pra tomar de boa. E também tomei o chopp da Bucaneiro, que também é bem gostoso. Então valeu a pena tomar cervejinha lá em Cuba. Tem uma cervejinha boa demais, hein? Recomendo a galera que for lá tomar as cervejas cubanas. Vale a pena. Valeu! E camarada Laura, deixa eu falar da minha experiência. A última vez que eu tive na Ilha Caribenha foi em 98. Pô, Barbudo, vai querer dar depoimento de uma Cuba de 25 anos? Isso é muito velho, camarada. Meu garoto, você que é muito jovem. O que são 25 anos para quem vai fazer 205?
Mas em 98, que foi a última vez que eu estive na Ilha Caribenha, ali, naquela época, em 98, as coisas ainda estavam se ajeitando, se ajustando ao modelo que ia acontecer dentro do socialismo. E Cuba tinha duas vertentes bem diferentes. Uma vertente para turista e outra vertente para cubano. É claro que eu não queria ir na vertente de turista, eu queria viver o dia a dia dos cubanos. Aliás, eu fui para lá com o camarada Rodrigão, que eu citei nesse vídeo aqui, vocês lembram dele? Foi o vídeo que a gente lançou no dia 27 de dezembro. Dá uma olhada de novo no vídeo. Pois é, tava eu, o camarada Rodrigão e mais 15 camaradas aportando na Ilha Caribenha em 98. E aí, tivemos a ideia maravilhosa de entrar no bar de cubano. Os bares de cubano eram separados dos bares de turista. Mas a gente, claro, queria ir no bar de cubano. Entramos. Era um bar estatal. A cerveja de primeira. Mas o atendimento, putz, era péssimo. A gente ficava falando com a companheira que estava servindo as cervejas e ela ignorava solenemente a gente. Até que de repente trouxe 17 cervejas ótimas, mas nem olhou na nossa cara. Eu me lembro que me virei para o camarada Rodrigão e falei assim: Rodrigo, acho que eles não querem servir turistas aqui. Nisso, automaticamente o cubano que estava sentado no meu lado se virou para mim e disse: não, 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 não. Aqui eles tratam todos igual, igualmente mal. E pode até ser que a camarada, que a companheira, não tenha nos tratado como costumam tratar os serviçais aqui do capital. Mas, escutem o que eu vou te dizer. Quem já foi num pub londrino, e eu passei os últimos anos da minha vida em Londres, sabe que o serviço do pub londrino é tão ruim, mas tão ruim, que deixava o serviço da camarada cubana de 98, ó, um serviço de primeira. Mas é isso, são companheiros, não são serviçais, tratam a gente conforme o humor da classe trabalhadora. Mas a cerveja, camarada Laura, a cerveja era muito boa, era uma cerveja porreta. E os camaradas que bebiam com a gente, os cubanos, também eram super gente boa, fizemos amizade e eram caras do caramba, grandes companheiros, com solidariedade de classe, consciência e grande amizade que deixamos lá. Então, camarada Laura, aconselho a experimentar cerveja cubana. Sai dessas aí que são estrangeiras e vem para Cuba. Eu cheguei a tentar falar com os camaradas cubanos, porque é óbvio, eu não lembro mais desse endereço. E claro, os camaradas que estavam lá também não lembram onde é que a gente foi. Mas deram uma dica que eu acho que eu vou passar. Espero que a Laura Sabino, o camarada Gaiofato, se interessar, possam ver a tempo. É esse endereço aqui, ó. É uma charutaria que existia lá em Cuba, perto do porto, em Havana Velha, e que agora é um lugar de cerveja artesanal. Camarada, dá um pulinho lá e você vai beber uma cerveja realmente cubana e vai ver que a sua opinião tá pra lá de equivocada. Camarada, valeu a pena ter assistido aqui. Agora me diz aí, Marx, como é que tu sabe tanta coisa sobre a internet de Cuba? Ah, camarada, eu tenho acesso à internet.